Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Caetano, sou professor de Direito Penal, também sou coordenador pedagógico dos cursos do SECO, do Complexo Educacional Humberto Costa, sou advogado, militante, tenho especialização em ciências criminais, estou fazendo especialização também em direito público e em ciências políticas. E é uma honra participar desse projeto, é um projeto inovador, com a metodologia totalmente nova no mercado, que ninguém nunca aplicou, então eu me sinto lisonjeado de fazer parte dessa equipe. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a primeira fase do exame de ordem. Queria falar sobre direito penal. Eu vou abordar duas questões aqui, e vou explicar da forma que a FGV, como ela vai questionar você na prova. Então eu quero que você fique muito atento, que você tenha o seu vademecum aí do lado. Em todas as nossas aulas é importante que você o tenha do lado, que você tenha uma doutrina, que seja de qualquer doutrinador, até para você fazer o acompanhamento e você entender um pouquinho sobre o direito penal, entender mais sobre o direito penal, de uma forma mais aprofundada, tá bom? Eu gostaria de falar que eu também fiz parte, acabei não falando, mas eu fiz parte de outros cursinhos preparatórios, tá? Fiz parte do LFG, da segunda fase, eu lecionava lá também, tá bom? Fiz parte do Saraiva Prepara, a gente acabou trabalhando no desenvolvimento desse produto, desse curso, e agora eu tô aqui e me sinto lisonjeado de fazer parte dessa equipe, tá bom? É um prazer tê-los aqui ao nosso lado. E no mais vocês vão ver durante as aulas, vocês vão me conhecer mais durante as aulas, vocês vão conhecer que tem uma professora de processo penal que faz parte aí da minha vida e vocês vão conhecer um pouquinho mais, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer análise das duas questões que caíram na prova, tá bom? Obrigado e põe na tela. Bom, vamos lá, você tá vendo aí na sua tela uma das questões que a gente vai abordar hoje, tá bom? Ela caiu no 18º exame de ordem, agora no finalzinho do ano de 2015, tá? Vamos passar para a leitura dela. Eu peço que você tenha aí em suas mãos sempre um marca-texto ou alguma caneta de outra cor para você poder grifar determinados elementos no enunciado que vão te ajudar a resolver a questão. Vocês vão ver isso na prática, tá bom? Então eu peço que vocês já deixem ao seu lado uma caneta, um marca-texto, alguma coisa para poder marcar determinados pontos, tá bom? Vamos lá. Glória é contratada como secretária de Felipe, um grande executivo de uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção fora daquela necessária para a profissão. Felipe então simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria a reunião, quando é surpreendida por este, que coloca uma faca em seu pescoço e exige a prática de atos sexuais, sendo em razão do medo atendido. Após o ato, Felipe afirmou que Glória deveria comparecer normalmente ao trabalho no dia seguinte e ainda lhe entregou 2 notas de R$100. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Felipe deverá responder pela prática do crime de: alternativa A, violação sexual mediante fraude; alternativa B, assédio sexual; alternativa C, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual; e letra D, estupro. Bom, vamos à análise da questão, tá? Eu peço que você separe a caneta diferenciada que eu te pedi ou o marca-texto para a gente grifar determinados elementos no enunciado. Lá em cima você vai ver: Glória é, grifem, contratada como secretária de Felipe, um grande executivo de uma sociedade empresarial. Felipe se apaixona por Glória, mas ela nunca lhe deu atenção fora daquela necessária para a profissão. Felipe, então, grifem, simula a existência de uma reunião de negócios e pede para que a secretária fique no local para auxiliá-lo. À noite, Glória, pode grifar também, comparece à sala do executivo, acreditando que ocorreria a reunião, quando é surpreendida por este que, grifa, coloca uma faca em seu pescoço e exige a prática de atos sexuais, sendo em razão do medo atendido. Após o ato, Felipe, enfim, vamos dar continuidade à análise da questão. Se a gente analisar a questão de forma superficial, a gente vai ver que as 4 alternativas parece que elas se confundem, mas não. Com base nos elementos que a gente grifou, vamos falar da alternativa A, violação sexual mediante fraude. A violação sexual mediante a fraude, o Fernando Capês acaba falando que ela é como se fosse um estelionato sexual,
Ou seja, existe uma ludibriação, existe uma fraude, uma situação em que a pessoa não consegue distinguir da realidade para que ela saiba que aquilo não é real. Então, essa alternativa não se coaduna com o enunciado, porque a violação mediante fraude existe uma conduta que não possua violência ou grave ameaça. Trata-se do estelionato sexual, conforme eu havia falado. Então a gente descarta essa alternativa já de cara, porque no texto não diz que houve, aliás, no texto diz que houve violência ou grave ameaça. Quando ele coloca uma faca no pescoço da vítima, ele está usando de violência ou grave ameaça, dependendo da situação, para poder atingir o objetivo dele. A letra B fala de assédio sexual. Outra questão que a gente deve prestar muita atenção é que no assédio sexual há necessidade da prevalência de superioridade hierárquica. Tá, mas aí você vira para mim e fala assim, Fabiano, mas existe a superioridade hierárquica na questão? Sim, existe, mas em nenhum momento, e isso está no texto de lei, exige-se que a conduta do superior hierárquico, que ele prevaleça dessa superioridade para poder ter os atos sexuais praticados. Ou seja, ele precisa exteriorizar que usar a sua superioridade para poder cometer o crime. Talvez se ele falasse que, olha, se você não tiver relações sexuais comigo, você vai ser demitida, ou você vai trabalhar em outra sucursal, enfim. Ele usaria a superioridade dele para poder atingir os atos sexuais, tá bom? A letra C fala que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. No texto não existe nenhum elemento que indique esse tipo de crime. O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual está previsto no artigo 228 e para ele existir há necessidade do induzimento, da atração, facilitação, o impedimento ou a dificuldade da pessoa entrar ou sair da prostituição. Em nenhum momento no texto existe a abordagem de entrada ou saída da prostituição, entenderam? Então não tem qualquer vínculo com essa alternativa. Já a alternativa D, ela se adequa perfeitamente, que é o caso de estupro. Felipe se amolda ao tipo penal do crime de estupro, pois ele, mediante grave ameaça, ele constrangiu a vítima a praticar a conjunção carnal nos termos do artigo 213. Vocês entenderam? Vocês viram que essa questão ela atinge claramente o dos crimes contra a liberdade sexual? Esse é um assunto que é extremamente abordado na FGV. Em quase todas as provas sempre cai alguma questão com relação a isso. Até porque no ano de 2011, se eu não me engano, a gente teve alteração com relação a esses crimes. Então, que você tenha muita atenção a essa matéria. No nosso curso a gente vai abordar de forma aprofundada a parte especial, tá bom? Então eu peço que você tenha muita atenção com relação a esse crime. Vamos para a próxima questão. Bom, você está vendo aí na tela a segunda questão que a gente vai abordar. Vamos fazer a leitura dela e já deixa a caneta preparada, tá bom? Vamos lá. No ano de 2014, Bruno, Bernardo e Bianca se uniram com a intenção de praticar reiteradamente a contravenção penal de jogo do bicho. Para tanto, reuniram-se toda quarta-feira e decidiram em quais locais o jogo do bicho seria explorado. Chegaram efetivamente em uma oportunidade a explorar o jogo do bicho em determinado estabelecimento. Considerando apenas as informações narradas, Bruno, Bernardo e Bianca responderão. Vamos lá, pega sua caneta ou seu marca-texto para a gente já grifar os elementos do enunciado que podem nos ajudar na elucidação da questão. Vamos lá. No ano de 2014, Bruno, Bernardo e Bianca se uniram com a grifem, intenção de praticar crimes reiteradamente a contravenção penal de jogo do bicho. Deixa grifado, tá bom? Continuando. Para tanto, reuniram-se toda quarta e decidiram em decidiam em quais locais o jogo do bicho seria explorado. Chegaram efetivamente, pode grifar esse texto agora, em uma oportunidade a explorar o jogo do bicho em determinado estabelecimento. Considerando apenas as informações narradas, Bruno, Bernardo e Bianca responderão. Vamos à análise das alternativas. Letra A. Pela contravenção penal do jogo do bicho, apenas. Letra B. Pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de associação criminosa. Letra C. Pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de organização criminosa. E letra D. Pelo crime de associação criminosa apenas. Bom, vocês viram que a questão aí ela é um pouquinho confusa, ela traz alguns elementos que a doutrina e que tem
positivação em leis especiais, tá bom? Mas a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre essa questão. Enquanto isso, eu vou deixar você para resolver essa questão. Dá um pause no vídeo, leia atentamente e me responde e pense com você mesmo o que você acha dessa questão e qual a alternativa correta, tá bom? Bacana. Depois de você ter feito a leitura novamente com mais calma desse enunciado, vamos abordar cada alternativa. Logo de plano, eu já vou falar que a alternativa correta é a letra A, mas antes de falar da letra A, eu vou explicar as outras alternativas por que elas estão incorretas. A letra B determina o seguinte: pela contravenção penal do jogo de bicho e pelo crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa está previsto no artigo 288 do Código Penal. E ele só se configura quando 3 ou mais pessoas se reúnem para a prática de crimes, não englobando, as contravenções penais. Ou seja, a associação criminosa, ela só efetivamente se configura com a vontade de 3 ou mais pessoas em praticar crimes. Contravenções penais não estão abarcados nesse rol, tá bom? Letra C. Pela contravenção penal do jogo do bicho e pelo crime de organização criminosa. Vamos lá. Nesse caso, não prospera também essa alternativa, porque quando a gente fala em organização criminosa, a gente tem que dar uma lida lá na Lei 12.850 de 2013, que define que a organização criminosa ela é configurada quando há necessidade de reunião no mínimo de 4 pessoas. E esse é um dos elementos. Eu não vou ficar abordando aqui todos os elementos, porque a abordagem de todos os elementos será feita durante o curso, tá bom? E aí é por isso que você está vendo essa aula, para que você entenda qual é o tipo de abordagem que a gente vai fazer nesse curso, qual a metodologia que a gente vai aplicar nesse curso, tá bom? A letra D determina que pelo crime de associação criminosa apenas. Não. Houve a prática da contravenção penal, então se houve a prática da contravenção, não foi apenas a associação criminosa. Então a única alternativa que a gente pode assinalar é a alternativa A, que é pela contravenção penal do jogo do bicho apenas. Os agentes responderão apenas pela contravenção penal do jogo do bicho, tá bom? Não tem associação criminosa, que foi, recapitulando, foi o que a gente falou, que está lá no 288, e só configura com 3 ou mais pessoas para prática de crime, não se amolda às contravenções penais, e não é a letra C também, porque a organização criminosa está definida na Lei 12.850 de 2013, e que para que seja configurado, além de outros requisitos, há necessidade da reunião no mínimo de 4 pessoas, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A gente fez análise dessas duas questões, tá bom? E você não fique preocupado com esses termos que a gente acabou de definir, que a gente acabou de falar, associação criminosa ou então organização criminosa também. Todos esses assuntos serão abordados durante o nosso curso, tá bom? Então eu peço que você leia mais atentamente um pouquinho sobre o nosso curso aí na parte de baixo da tela, tá bom? Para você entender e ver qual é a nossa metodologia aplicada, para você entender como o direito penal vai ser aplicado, como ele vai ser discutido no nosso curso, tá bom? Eu desejo a todos bons estudos, e se vocês tiverem dúvidas, você pode me encontrar no Twitter, lá no @Fabiano Caetano com 2 Os no final. Vocês podem encontrar no meu site, no www.caetanobritoadvocacia.wordpress.com e também no nosso Facebook do nosso escritório, que é www.facebook.com/Caetano Brito Advocacia. No mais, eu gostaria de deixar um grande abraço para todos os alunos do Brasil inteiro que estão nos assistindo e dizer que tem alguém lá em casa, tem uma pessoinha que dá aula de processo penal que vai ficar muito feliz em falar com vocês daqui a pouco, tá bom? Bons estudos e um grande abraço.